Se Ellen White fosse inspirada pelo Espírito Santo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou responder a um comentário de um rapaz aí que eu vou chamar ficticiamente de Gilberto e que fez um comentário no meu canal no meu último vídeo, né, onde eu falo sobre os arcanjos da Ellen White e os deuses da Bíblia. E realmente o rapaz fez um comentário que, se você ler, você vai sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia de tão bem embasado, profundo e verdadeiro que é o comentário do Gilberto. Só que não, né? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, meus amados irmãos, aqui eu convido vocês aos bastidores do canal Vem Senhor Jesus aqui na área dos comentários, muito legal. E lá o Gilberto fez um comentário bastante extenso, tá? Que eu vou ler com vocês, vou ler inteiro, depois vou comentar parte por parte, talvez vai ficar até um pouco grande esse vídeo, mas assiste quem quiser. Aí o meu amigo Gilberto foi lá e disse o seguinte: se Ellen White, porventura, fosse inspirada pelo Espírito Santo, jamais teria feito uma falsa profecia quanto à volta de Cristo em 1843/1844. O grande desapontamento e fiasco que levou milhares de pessoas à falência, suicídios e doenças mentais, etc. Em 24 de março de 1849, Ellen White, aquela que seria a grande profetisa do Adventismo, teve uma visão. Mas como tinha acontecido antes com Miller, a profecia de Ellen tampouco se cumpriria. O fim do mundo foi outra vez anunciado para mais datas futuras. 1854 e 1873, entre elas. Ellen White é cultuada como mais importante que Jesus e a Bíblia. Narrou que teve mais visões que qualquer outro grande profeta da Bíblia. Uma delas que se encontrou com Enoque, num planeta de 7 luas. Nos anos seguintes, a carreira de Ellen foi irregular. E embora a seita tenha continuado a crescer, o certo é que surgiram escândalos relacionados com a personalidade da profetisa, principalmente as obras que ela tinha plagiado e que apresentou como inspiradas por Deus. Um comitê da seita, reunido em 1980 em Glendale, para abordar o assunto dos plágios da profetisa, ficou surpreso com o resultado da investigação. A proporção de material plagiado era muito maior que se suspeitava e alarmante. Tudo isso está escrito no livro A Mentira Branca, escrito por um ex-pastor adventista por 30 anos, chamado Walter T. Rea. Disponível um PDF gratuito na internet. Uma seita judaizante e farisaica que prega ser a igreja remanescente, a única a ser salva. Leem e leem a Bíblia, mas parece que não entendem as boas novas do Evangelho. Em especial a carta de Paulo aos Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então insistem que a salvação depende das obras da lei, como a guarda do sábado, comidas e outras exigências dos fariseus. Desconhecem, desprezam ou desvirtuam totalmente o que está escrito em Colossenses 2,16 e tudo o que Paulo afirmou na carta aos Gálatas. Cuidado! São lobos vestidos de cordeiro,
muito interessados na lã das ovelhas, né, o Szinho das ovelhas com cifrão, né, o dinheiro. Nos seus cultos aos sábados, das 9 às 12, ao meio-dia, pedem doações pelo menos 3 vezes, mesmo depois de receber os dízimos. Procurem Descortinando o Adventismo no YouTube. O mais ridículo é a doutrina do juízo investigativo, onde retrata o santuário como uma grande repartição cheia de arquivos e livros a serem pesquisados. Isso demonstra total ignorância, para não dizer desprezo, quanto à natureza e predicativos de Deus, como se ele não soubesse, desde o início, as pessoas salvas, inscritas no livro da vida. E bem sabemos que livro aqui é figurativo, assim como árvore da vida ou árvore do bem e do mal. O tal juízo investigativo é uma mentira para encobrir a grande mentira da volta de Jesus, prevista várias vezes. O pai da mentira é o Satanás. Foi uma mentira, pois o próprio Cristo afirmou que esse dia nem ele sabia, mas somente o Pai. E essa grande mentira causou, naquela época, muita desgraça, fome, miséria e desespero àqueles que creram nessas pessoas. Tudo isso relatado em jornais da época. Não foi por outro motivo que a Bíblia nos adverte sobre os falsos profetas. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, versos 20 a 22. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. Pronto, irmãos. Acho que a gente pode fechar esse canal, pode fechar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou pelo menos eu e você que lemos esse maravilhoso comentário, a gente já pode dar adeus ao Adventismo do Sétimo Dia, que foi aqui completamente desmascarado, refutado, e agora já não tem mais sentido de existir depois que o nosso amigo Gilberto decidiu escrever ou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V desse comentário aí, num dos comentários do vídeo do Ezequiel Gomes. Seria cômico se não fosse trágico, né? Que as pessoas achem que esse tipo de comentário realmente deva ser levado a sério. Todavia, para não deixar de responder e comentar a respeito, eu vou comentar cada frase dessa argumentação, tudo bem? E ao final do meu exercício, eu espero que aqueles que forem, né, dispostos a ouvir o que eu tenho para dizer, entendam um pouquinho por que é importante a gente não deixar esse tipo de coisa totalmente assim sem resposta, e é importante a gente trabalhar algumas coisas. Naturalmente, a maioria das pessoas que vai ouvir a minha resposta será adventista. O ideal é que não adventistas que achem que esse tipo de comentário é muito sério e etc., ouvissem o que a gente tem para dizer. Mas naturalmente é um pouco difícil prender a atenção deles, uma vez que eles não têm muita disposição para ouvir, né? E acham que isso aqui é, tipo, pelo menos conquanto uma ou outra coisa que possa ser questionado, em geral isso aqui é verdade, e não tem muito o que se acrescentar. E quem tenta dizer que não, aí tem intenções ruins, e está enganado, está enganando, aí é uma discussão um pouco complicada, né, sobre as intenções das pessoas e tudo mais, e tudo bem, cada um tem o direito de crer no que quiser. Todavia, seria bem legal aí se algum crítico do adventismo, o próprio Gilberto, aí vamos chamá-lo assim, quisesse ouvir aí o que a gente tem para dizer, para colocar alguns pingos nos is. Primeiro de tudo, ele fala que sim, que se Ellen White fosse inspirada pelo Espírito Santo, ela jamais teria feito a falsa profecia quanto à volta de Cristo em 1843 e 1844. Bom,
Gilberto, só para o seu conhecimento, assim, a primeira visão que Ellen White teve foi depois do desapontamento de 1844. Então, Ellen White ela nem poderia ter feito a profecia que Jesus voltaria em 1843 e 1844, tá bom? Então, você inicia a sua argumentação afirmando algo que é mentira e deduzindo em nome da sua própria mentira que Ellen White não foi inspirada pelo Espírito Santo, porque se fosse, ela não teria feito a falsa profecia da volta de Jesus em 1843 e 1844. Mas não foi Ellen White que fez nem profecia, nem a interpretação da profecia de Daniel 8 sobre ali a purificação do santuário, que em tese seria a volta de Jesus aí na cabeça dos mileritas e tudo mais, tá bom? Ellen White não é a responsável pela situação, conquanto ela tenha participado do movimento, inclusive ela era bem jovem, né, no contexto todo, e aí depois do desapontamento é que ela supostamente teve a sua primeira visão e deu início aí ao seu ministério supostamente profético, supostamente inspirado pelo Espírito Santo. A gente pode colocar uma suspensão de juízo sobre se Ellen White foi ou não inspirada por Deus, independentemente do seu erro, tá? Mas o fato é que a sua primeira afirmação no seu comentário já é um erro. E como você mesmo vai dizer adiante aí que Satanás é o pai da mentira, você então já inicia a sua argumentação servindo ao seu pai, o diabo, o pai da mentira, tá bom? E desculpa ter que pegar pesado assim, mas né, vamos usar os seus próprios conceitos para lidar com você. Se o pai da mentira é o diabo, você é o filho do diabo aqui, pregando mentiras nos comentários. Belezinha, meu irmão? Fechou. Aí você fala assim que Ellen White jamais seria inspirada, tendo feito essa profecia, que é o grande desapontamento, e esse fiasco que levou milhares de pessoas à falência, suicídios, doenças mentais e etc. Bom, primeiro de tudo que não se pode colocar na conta de Ellen White nenhum tipo de coisa desse tipo aí sobre o movimento milerita. Tá bom? O movimento milerita foi um movimento grande, interdenominacional, que envolveu bastante gente, e que não tinha Ellen White como sua grande líder, ou mesmo entre os grandes líderes do movimento milerita. Ellen White é uma milerita desapontada em 1844 e que supostamente depois recebe revelações divinas para estruturar o movimento adventista que viria a se tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu faço parte. Tudo bem? Beleza, mas Ellen White não é a responsável pelo movimento milerita, nem pelas interpretações e nem por resultados negativos que o movimento milerita possa ter tido na vida de alguém que creu que Jesus voltaria em 1844 e não voltou e vendeu tudo e passou fome, ou foi à falência, ou se suicidou, ou teve algum tipo de doença mental, tá bom? Pensa da seguinte forma, da mesma maneira, Cristo não é o responsável pelo movimento cristão de uma forma geral em todos os seus aspectos negativos. Imagine o seguinte, em algum momento da história do cristianismo, alguns cristãos mandaram matar pessoas na Inquisição, na fogueira, alguns cristãos roubaram dinheiro, venderam lasca da cruz de Cristo extorquindo dinheiro das pessoas. Alguns cristãos fizeram todo tipo de barbaridade, teve gente que enlouqueceu, teve gente que foi torturada, teve gente que foi morta, teve gente que passou fome, teve gente que viveu todo tipo de desgraça contextualizados nas questões cristãs de uma forma geral. Imagine assim, por exemplo, um pai que foi cristão e aí leu na Bíblia que não pode adulterar e começou a enfim, brigar com as suas filhas porque elas não podem transar, porque elas não podem não sei o quê, e gerou complexo com sexo nas filhas, e aí depois a menina nunca conseguiu ter uma vida sexual saudável com o marido, ou sei lá com quem, e não sei o quê. Um monte de tipo de problema que já existiu na história do cristianismo, contextualizada nesse tipo de coisa. Sei lá, pensa assim que
Existe todo tipo de problema, mas então agora Jesus é o responsável e os apóstolos são os responsáveis por loucura, falência, morte, assassinato, tortura, gente louca, idiota aí por causa de sexo, de não sei o quê. É isso mesmo que você está querendo dizer? Porque não adianta você aplicar isso aí só para o movimento milerita, tá bom, irmão? Lembra que a história do cristianismo é um pouquinho maior do que o movimento milerita, tá? Então, vai um pouco com calma, que eu acho que você está no afã de falar mal do adventismo, acho que você não está entendendo que a implicação do que você fala vai um pouco além do cristianismo, tá? Aliás, do adventismo. O cristianismo em geral tem pessoas que têm problemas, sabe? Inclusive problemas mentais, espirituais, físicos, sexuais, econômicos, com violência, com abuso e com um monte de tipo de coisa, provavelmente inclusive na sua igreja ou na igreja mais próxima da sua casa, tá bom? Então vamos descartar não só o adventismo inteiro, mas o cristianismo inteiro, irmão? Você vem comigo? É assim? É para esse caminho que você quer nos conduzir? Ou a gente deve só abandonar o adventismo por causa dessas coisas? Aí o cristianismo a gente ignora essas mesmas coisas lá, né? Interessante, né? Bacana. Estamos ainda na primeira frase, ainda tem bastante coisa para analisar. Aí pega um negócio doido, assim, 24 de março de 1849, Ellen White, aquela que seria a grande profetisa, teve uma visão. Mas como aconteceu antes, com Miller a profecia não se cumpriu, o fim do mundo foi anunciado para as outras datas futuras, 1854, 1873, entre elas. Ô Gilberto, eu não vi nenhuma fonte do que você está dizendo. Você pode colocar as fontes do que você está dizendo? Você falou assim, ó, 24 de março de 1849, Ellen White diz que Jesus voltaria em 1854 e 1873. Eu desconheço aí a informação da grande profetisa, a visão da grande profetisa. Então faz assim, ó, coloca fonte, descreve o texto da Ellen White. Eu vi em visão que Jesus voltaria em 1854, mas caso a minha visão não esteja muito correta, 1873. Tá, porque falar até papagaio fala, tá bom? Eu desconheço do que você está falando. Então, com certeza, se você tivesse fonte do que você está dizendo, você provavelmente colocaria, né? Ou não, ou quem escreveu esse texto idiota que você copiou e colou, deveria colocar, né? Deveria ter lá o texto da Ellen White. Jesus voltará em 1854. Eu tive essa visão. Jesus voltará em 1873. Eu, Ellen White, tive essa visão. Não existindo o texto, estamos tratando simplesmente com uma cortina de fumaça, que tem até uma data específica para dar a impressão que é uma coisa assim bem específica e literal. Não encontramos o texto, não sabemos onde ele está, deve estar lá na casa do Gilberto, lá nos manuscritos escondidos, né? Testemunhos escondidos, volume 666, né? Legal. Então, vou ignorar essa sua crítica porque ela não tem substância, ok? Como é que eu vou refutar uma coisa que não tem nem referência, né? Para dizer que Ellen White disse isso e aquilo sobre 1854 e 1873, beleza? Fechou. Aí continua aqui, né? Ellen White é cultuada como muito mais importante que Jesus e a Bíblia. Olha, Gilberto, eu de fato desconheço alguém que cultue Ellen White, preste culto a Ellen White e a considere mais importante que Cristo e a Bíblia. E caso exista alguém que assim faz, assim fará em total afronta e oposição ao que a Ellen White mesmo ensinou, né? Sobre Jesus e sobre a Bíblia, né? Ellen White sempre colocou a Bíblia acima dos seus próprios escritos e Cristo acima de todos, assim, né? Não só num slogan político, mas, né, na sua percepção a respeito, né, da superioridade de Cristo, da identidade de Cristo como Deus, Filho de Deus, aquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e tudo mais, né? É impossível louvar Cristo o suficiente do quanto que ele merece em função do que ele fez e do que ele é e de quem ele é.
E Ellen White não discordaria do que eu aqui estou dizendo, e ela teria absoluto horror em pensar em ser cultuada e ser vista como mais importante que a Bíblia e que Cristo. E eu desconheço qualquer adventista que faça qualquer coisa similar ao que você está dizendo. Ainda que algum adventista goste muito da Ellen White, leve Ellen White muito a sério, curta muito as coisas que ela escreveu e busque seguir e entender e interpretar e sei lá mais o que, isso não é sinônimo de culto, né? Nem de dizer que isso é mais importante que a Bíblia ou que Jesus, né? A sua frase é ridícula, é abominável, é louca, é absurda, né? E não tem nem o que dizer, né, cara? É um tipo de crítica, assim, muito idiota e muito sem fundamento, né? Ou mostre aí os adventistas louvando Ellen White, invocando Ellen White, cultuando Ellen White, seja lá o que isso queira dizer, tá bom? Aí você diz assim que a Ellen White narrou que teve mais visões que qualquer outro grande profeta da Bíblia. Ok, Ellen White de fato, em tese aí, escreveu muito mais que qualquer outro profeta da Bíblia, né? E supostamente, dentre esses escritos, existem supostas várias visões e um monte de coisas, tá? Agora, qual é o problema disso ou não? São discussões, né? Por exemplo, qual é o problema de uma pessoa escrever mais do que o apóstolo Judas aqui, que escreveu uma carta de uma página na Bíblia? Não sei se tem muito problema, né? Claro, óbvio que o conceito de inspiração e a ideia de que existe inspiração que não esteja registrada na Bíblia, que seja na história do passado ou na história depois que o cânon foi formado e fechado, evoca um monte de discussões interessantes, mas em tese não tem nenhum problema. A noção de um profeta, dom de profecia, né? Igrejas que não creem em sensacionismo, etc., que tem um profeta lá que escreveu mais do que outros profetas da Bíblia, isso não tem nenhum problema. Não tem nenhuma passagem bíblica dizendo assim, quando surgiu algum profeta que escrever mais do que algum escritor bíblico, aí você sabe que está diante de um falso profeta. Então, tipo, a sua crítica é vazia. Aí você diz assim que em uma dessas visões ela encontrou Enoque num planeta de 7 luas. Também não entendo onde que essa informação se torna muito problemática para você. A Bíblia poderia ter um texto assim, do tipo, um dia que surgia alguma profetisa dizendo que viu Enoque na Lua, ou com um planeta de 7 luas, você está diante de uma falsa profetisa, né? Não tem nada disso na Bíblia, então a sua noção de que essas coisas assim são absurdas ou idiotas ou falsas não torna essas coisas falsas, absurdas e idiotas, conquanto tudo possa ser discutido é tudo muito divertido nessa seara, né? Então você tem todo o direito de rechaçar as supostas visões de Ellen White sobre Enoque no planeta de 7 luas, conquanto se você lê tudo que Ellen White escreveu sobre Enoque, tem muita coisa muito legal e interessante por lá. E acho que valeria a pena você dar uma estudada, especialmente assim no caráter de Enoque, né? Tem umas coisas muito legais lá, conquanto Enoque naturalmente fosse um pecador e não fosse exceção à história do pecado, tá bom? A única exceção à história do pecado é Cristo e não Enoque. Seja como for, Enoque tem uma experiência muito singular, né? E ela é narrada na Bíblia, né? Deus o tomou para si, né? Que ele andou com Deus, né? Um negócio muito legal, assim, muito interessante. E supostamente Ellen White ou teve visões ou insights, ou algum tipo de inspiração para referir-se um pouco ao personagem Enoque, e é tudo muito legal e vai muito além dessas bobagens assim que vocês pegam para querer denegrir a Ellen White, o Enoque no planeta de 7 luas, que também nem é uma coisa absurda em si mesma, conquanto seja no mínimo muito curiosa e esdrúxula, né, e estranha. Mas tudo muito legal. Que mais? Aí nos anos seguintes a carreira dela foi regular, apesar da seita continuar a crescer. Tá bom, ok. O certo é que surgiram escândalos com a personalidade de Ellen White, com plágios aparentemente ali apresentados como inspirados por Deus. Sim, de fato, Ellen White ela teve bastante oposição na sua vida durante o seu próprio ministério, né? Uma carreira, não sei se é exatamente a isso que você se refere quando você fala de uma carreira irregular, né? Então, apesar da seita crescer, tem escândalos e tudo mais. Bom, interessante.
Gilberto. Então assim, ó, eu vou abrir a Bíblia aqui em Lucas capítulo 6, e acho que tem uma coisa aqui que vale a pena a gente dar uma olhadinha, tá? A respeito do que Jesus fala sobre falsos profetas, tá? Lucas 6, verso 26. Diz assim: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha, se Ellen White é uma pessoa controversa, que é bastante criticada desde a sua época até hoje, acho que ela, nesse texto aqui de falso profeta, ou nessa característica de falso profeta, ela já não se enquadra, não é verdade? Porque o falso profeta é aquele que diz o que as pessoas querem ouvir e é louvado por isso, né? Ellen White sempre teve oposição ao seu ministério e até hoje. Parece que, né, nesse caso aqui, ela não se encaixa na categoria de falso profeta. Quem falou isso aqui foi Jesus, tá bom? Ai de vós quando todos vos louvarem, assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, no mínimo, a gente já pode dizer que as pessoas não procedem com Ellen White como com falsos profetas que são louvados, né? Ellen White sempre foi muito criticada, e eu acho que é digno que se critique Ellen White, acho que total liberdade para se criticar Ellen White. Seja como for, a oposição ao trabalho dela que você está evocando aqui só coloca ela mais fora da categoria de falso profeta do que qualquer outra coisa. Se Ellen White tivesse profetizado coisas agradáveis que o povo da sua época quisesse ouvir, todo mundo teria ignorado os plágios e teria louvado Ellen White. Oh, que visões maravilhosas, porque estamos todos corretos em tudo, seguindo ao caminho do bem, e não precisamos mudar nada e nos arrepender de nada, e tá tudo certo, né? E tudo mais, que em geral é a mensagem do falso profeta, né, com quanto tudo possa ser discutido a respeito de falsos profetas também, tá bom? E o que acontece? Sim, Ellen White teve bastante controvérsias em torno, né, do seu ministério, dos seus ensinos, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, e eu acho que isso é normal. O próprio Cristo, né, vamos chamar Cristo de alguém que teve uma carreira irregular, enquanto alguns gostavam dele, outros não gostavam, e aí no começo ele angariou pessoas, depois no final pediram para ele ser crucificado, e isso quer dizer o quê? Nada, né? Enfim, né, irmão, tem que começar a aprender que as coisas não são exatamente tão simples assim, porque alguém teve uma carreira irregular e escândalos e foi, tipo, rebatido, ou discordaram dele, disseram, oh, isso aí é falso, isso aí tá errado, etc. O cristianismo inteiro sempre foi envolvido nesse tipo de treta, né? Lembra lá, por exemplo, quando Orígenes escreve contra Celso, né? Quem é Celso? É um filósofo pagão dizendo que os cristãos estavam enganando, estavam mentindo, estavam ensinando bobagem, era uma superstição, era um negócio totalmente absurdo. E isso foi sempre assim, com o Evangelho, com os primeiros cristãos, com a Ellen White, e com qualquer um que fizer alguma coisa a favor do Evangelho. Também isso não quer dizer que você ter problemas é garantia que você tem o verdadeiro evangelho, por exemplo, assim. Mas a discussão é um pouco mais pesada, entende? E você ser criticado e contraditado e ter oposição não é prova de nada, de que você é um falso profeta. Inclusive, né, é o contrário aqui, segundo a palavra de Deus. Beleza? Aí você falou que teve um comitê da seita em 1980. Legal que a gente saiu lá de 1849 para 1980, né? Você fez um gap de mais de um século, assim, e beleza, né? E aí abordou o assunto dos plágios, e o comitê ficou surpreso com os resultados dessa investigação, porque o material e a proporção do material plagiado era muito maior do que se suspeitava, e tudo está escrito no White Lie, né, no livro do Walter Rea, que está disponível gratuitamente na internet. De fato, a discussão sobre os plágios de Ellen White é muito extensa, muito grande, muito interessante. E lembra que a prática também existe na Bíblia, né? Se você compara ali os livros de crônicas e reis, tem um monte de coisas ali que são idênticas e outras coisas que são diferentes, com a implicação de que alguém copiou de alguém e inseriu informações extras, né? E não deu crédito, não diz aqui, ó, lá no livro dos reis está escrito assim, assim, assado, escrito por assim, assim, assado, e eu copiei, estou acrescentando a informação assim, 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 né? Então, não sendo nesse caso, você vai acusar a Bíblia também de ter plágio e etc.
Então, por exemplo, quando você estuda o universo de intertextualidade entre os textos bíblicos, tem um monte de referências bíblicas que citam de onde que ela está tirando aquela referência, tipo assim como diz Isaías, o mensageiro no deserto que vem à frente do Senhor e blá blá blá. Em outros momentos, um escritor bíblico cita outro sem dar esse tipo de crédito. É plágio também, você ficaria surpreso com a quantidade de intertextualidade entre os textos bíblicos onde não se dá crédito, tá bom, irmão? Mas claro, você nunca estudou a Bíblia, você nem sabe do que eu tô falando, aí também fica um pouco difícil de argumentar, né? A pessoa pega um comentáriozinho qualquer na internet, acha que tá abafando, enfim. Mas essas discussões literárias, elas são bastante pesadas, tá bom? Ellen White usou secretários literários, Pedro também, Paulo também, outras pessoas na Bíblia também, e tudo mais, né? Lê lá, por exemplo, em Romanos 16, né? Eu, Tércio, escrevi essa carta, uma carta de Paulo, né? E tudo mais. E essas questões, né, são bem interessantes, e se você quiser ter uma leitura crítica, você pode ter uma leitura crítica. Mas não é obrigado a ter uma leitura crítica porque você quer ter uma leitura crítica, tá bom? Então, o que acontece? O Walter Ria tem uma visão negativa de Ellen White porque plágio, isso e aquilo. E milhares de pessoas pensam da mesma forma que o Walter Ria. Ok, tem pessoas que pensam um pouco diferente, a despeito das questões de discussão sobre fontes de Ellen White e plágios e não sei o que, tá bom? Então, tipo, enfim, não muda nada no final das contas. É possível fazer uma leitura crítica de Ellen White, assim como é possível fazer uma leitura crítica da Bíblia. Tem milhares de teólogos que não acreditam em Deus, não são cristãos, e dizem que a Bíblia é totalmente contraditória, e tudo plagiado, e tudo copiado, e tudo editado, e tudo mal feito, e etc. Tá bom? As mesmas discussões que existem sobre plágios de Ellen White existem sobre plágios na Bíblia, e sobre cópia, e sobre contradição, e sobre interpretação, e sobre o que quis dizer. Mesmo você falou aí de data da volta de Jesus, né? Um monte de teólogos aí, ateus, que estudam a Bíblia e dizem que Jesus, lá quando ele falou que essa geração não vai passar sem que venha o reino de Deus, ele prometeu que o reino de Deus viria no primeiro século e não veio até hoje, no século XXI. Isso já prova que Jesus é um falso profeta também. Eu não concordo com a leitura crítica, mas ela existe e etc. E não é porque existe uma leitura crítica sobre a Bíblia que eu sou obrigado a crer que Jesus é um falso profeta. Assim como não é porque que você faz uma leitura crítica da Ellen White que eu sou obrigado a concordar com você e largar a Ellen White e dizer que ela é uma falsa profetisa, conquanto tudo possa ser debatido e discutido, tá bom, irmão? Mas você não sabia disso, né? Aí você continua dizendo assim, que o Adventismo é uma seita judaizante farisaica que prega ser a igreja remanescente, a única a ser salva. Pois é, né? Interessante que na teologia adventista a respeito do conceito de remanescente, não está implicada a ideia que a Igreja de Cristo é uma denominação, que essa denominação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e que os únicos salvos são adventistas do sétimo dia. Então, a gente rechaça esse tipo de leitura estúpida, mentirosa, satânica e maldosa que o Gilberto aqui está fazendo, né, e etc. E não funciona dessa forma, e tipo assim, ridículo o papo, né? Sim, acreditamos ser um movimento profético e a igreja remanescente lá, Apocalipse 12, 17 e tudo mais, isso não tem implicação nenhuma de ser os únicos salvos, né? Até porque a grande massa dos salvos está em Babilônia para depois ouvir a mensagem sai dela, povo meu, né? Então o povo de Deus está lá em Babilônia e lá está a maioria do povo de Deus. Isso inclusive a Ellen White ensina. A maioria dos salvos está fora do Adventismo do sétimo dia, inclusive salvos na comunhão católico-romana, né? E tudo mais, que enfim, a visão adventista não é muito benevolente com o catolicismo romano, tá bom? Então, a gente rechaça isso aqui de forma absoluta, nítida e clara, e essa é uma acusação sempre bastante recorrente, né? Os evangélicos, eles imaginam que porque o adventismo acredita ser a igreja remanescente e blá blá blá, só quem é salvo são eles, né? E nenhum adventista bem informado teologicamente acredita nisso, e isso é bastante importante da gente deixar bastante claro. Tá dando problema aqui. Pronto, voltou. Fechou. Vamos lá continuar. Você fala assim que a gente lê e lê a Bíblia, mas parece que não entende as boas novas.
da salvação, né, do Evangelho, em especial a carta de Paulo aos Gálatas, e aí você cita Gálatas 5, verso 4. E aí diz que a gente insiste em salvação dependendo das obras da lei, como a guarda do sábado, as comidas e outras exigências dos fariseus, que a gente desconhece, despreza ou desvirtua Colossenses 2,16 e tudo que Paulo afirmou na carta aos Gálatas. Irmão, te convido para vir para uma outra página aqui, vem comigo. Eis que vos conduzo a maior série sobre a carta aos Gálatas jamais produzida em português por um cristão. E esta é a minha playlist sobre a carta aos Gálatas. A playlist não está completa ainda, eu preciso completá-la ainda, mas ela contém, nesse momento, 25 vídeos, tá? Com, no mínimo, aí 20 horas, 18, 20 horas de conteúdo de contexto histórico e exegese da carta aos Gálatas. Belezinha, irmão? Não existe no Brasil, em língua portuguesa, em nenhum lugar do mundo, uma série tão cuidadosa de interpretação da carta aos Gálatas quanto a minha. Nem na sua igreja, nem em qualquer outra igreja, além da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? E somos nós que não cremos na carta aos Gálatas, né? Que não entendemos a carta aos Gálatas. A gente é quem produz o melhor, mais extenso, mais abalizado e mais profundo conteúdo sobre Gálatas no YouTube inteiro. Mas a gente não sabe a respeito. Quem sabe é o Gilberto, que nunca produziu nada sobre Gálatas. Não é legal? Interessante, irmão. Podia ter passado sem essa. Vamos voltar. Então o que acontece é o seguinte, Gilberto. O que acontece? A carta aos Gálatas é uma carta extraordinária, uma das minhas prediletas da Bíblia toda. Tá? Com certeza está entre os meus 10 livros prediletos da Bíblia. E que eu saiba, nenhum adventista bem educado teologicamente tem medo da carta aos Gálatas. A carta é muito legal, muito interessante, muito complicada, tem umas coisas assim muito legais. Paulo amadurece um monte de coisas que ele escreve em Gálatas e em Romanos. Milhares de coisas que a gente pode falar sobre a exegese da carta. Mas nenhuma dessas coisas tem por implicação que o adventismo do sétimo dia prega a salvação pelas obras. Você demonstra nitidamente que você não conhece a soteriologia adventista, tá bom? Que é uma soteriologia bíblica protestante, arminiana, absolutamente ortodoxa, de salvação pela graça mediante a fé. Tá bom? Não das obras da lei para que ninguém se glorie, conquanto como fruto da salvação devemos andar nas boas obras, e isso implica inclusive a gente se converter das transgressões da lei de Deus para obedecer à lei de Deus. E, por exemplo, as regulamentações bíblicas sobre guarda do sábado e comida, elas não vêm dos fariseus, tá bom? Elas vêm da inspiração divina das escrituras, tá bom? Quem mandou guardar o sábado na Bíblia foi Deus, não foi fariseu, tá bom? Só para você saber, se o fariseu desvirtuou o mandamento de Deus e colocou ele de uma forma legalista e pesada e Jesus discordou do fariseu, não tem problema nenhum, porque a gente também discorda do fariseu. Mas no final das contas a gente serve e segue o Senhor do sábado, que é Cristo, né? Agora você chama o domingo de dia do Senhor, faz-me rir, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Então a gente aqui no Adventismo do sétimo dia, a gente segue o Senhor do sábado, tá bom? Aí você fica à vontade para seguir o Senhor do domingo, tá bom? Beleza, pessoal, aí ele fala aqui que a gente insiste em salvação por obras. Que papo absolutamente idiota, né? O cara nunca leu, lê lá o que Ellen White fala sobre salvação por obras, né? Nunca leu, né, obviamente. Tudo muito interessante, não tem a menor noção. E que a gente desconhece, desvirtua Colossenses 2,16. Não, nem desconhece nem desvirtua, ainda que interpretação tudo sempre pode ser discutido, tá? O Adventismo tem aí as suas propostas de interpretação para Colossenses capítulo 2, tem dificuldade nenhuma, conquanto você possa discordar da interpretação adventista, mas o contrário também é verdade, né? Você pode ter a sua interpretação de Colossenses 2 e eu discordar da sua interpretação, e tudo pode ser discutido. Então a gente não desconhece, não despreza, nem desvirtua, ainda que temos direito à nossa perspectiva a respeito dos textos de uma forma geral. Agora, se Colossenses 2,16
é um texto contrário à guarda do sábado, aí você tem Paulo contra os 10 mandamentos. Aí já não é mais um problema de Ellen White, né, irmão? É a Bíblia falando uma coisa, a Bíblia falando outra, e aí acho que vamos ter uma contradição na Bíblia, né? Agora, se a Bíblia não pode ser contraditória, Paulo não pode contradizer os 10 mandamentos, tá bom? Sendo assim, não existe nenhuma contradição entre os 10 mandamentos que um deles manda você guardar o sábado e Colossenses 2,16. Ainda que, se você for um fariseu e desvirtuar o princípio da guarda do sábado, Paulo pode chegar a dizer para você que isso não é o caminho, você não vai ser julgado por isso. Agora, naturalmente, é necessário entender um pouquinho melhor a retórica de Paulo, entender um pouquinho melhor a heresia colossense, que era uma mescla, né, de elementos pagãos com elementos judaicos, que envolvia tanto a filosofia pagã quanto o judaísmo, culto a anjos, e um monte de coisa assim que não é exatamente o que você imagina, como se os colossenses fossem tipo adventistas e Paulo fosse lá dizer, não tem que guardar o sábado não, porque nesse caso Paulo estaria indo contra o mandamento de Deus, né, que ele mesmo seguiu. Lembra lá, por exemplo, no livro de Atos, né, Paulo indo todo sábado na sinagoga pregar a Cristo, e quando ele chega em Filipos, que não tem sinagoga, no sábado ele busca um lugar de oração, né? Paulo sempre respeitou esse mandamento, como todos os demais, ainda que fosse também um pecador. E, inclusive, ele fala, né? Como é que ele fala assim? Crendo em tudo o que está de acordo com a lei e os profetas, lá em Atos capítulo 28, tá? Então, transformar Paulo no antinomista, anti-guarda do sábado, é uma caricatura sobre Paulo para mascarar Paulo com o antinomismo do coração desses evangélicos, que no final das contas querem simplesmente transgredir o mandamento de Deus, tá bom? Igual adúltero que é adulterar, igual mentiroso que é mentir. E veja bem, por exemplo, você estava reclamando lá da Ellen White ser uma plagiadora, isso é falso, é mentira, é roubar a coisa dos outros. Ué, cara, então a lei não foi abolida nesses pontos também, irmão? Se você pode transgredir o sábado, por que a Ellen White não pode transgredir essas outras coisas? Aí você quer dar de dedo na cara da Ellen White, porque ela transgrediu, supostamente, aí mentindo e roubando material de outras pessoas. Aí você não quer que a gente dê de dedo na sua cara que você é um transgressor dos mandamentos de Deus? Faz-me rir, né, irmão? Beleza, legal, vamos continuar. Cuidado, viu? Que a gente é lobo em pele de cordeiro, interessado no dinheiro, e nos cultos das 9 ao meio-dia a gente pede doação pelo menos 3 vezes depois de receber o dízimo. Pois é, né, cara? Não sei de onde é que esse povo tira esse tipo de coisa, né? Se tem uma igreja que não fica com esse papo de pedição de dinheiro, é o Adventismo do Sétimo Dia. Ainda que também é verdade que o Adventismo tem um sistema de dízimos e ofertas, fala a esse respeito, de vez em quando a gente tem mensagens a respeito de dízimo, mensagens a respeito de oferta, mensagens aí, pregações, eu tô falando no caso, né? E etc. Mas é absolutamente mentiroso e falso que nós temos 3, 4 vezes todo culto pedindo dinheiro para as pessoas, né? É absolutamente falso, inclusive qualquer um que vá numa igreja adventista do sétimo dia vê o culto, vê que isso não acontece, tá bom? Então vocês podem refutar o nosso amigo aí na prática, dando uma visitadinha na igreja quando ela voltar a funcionar depois da pandemia, tá bom? Aí depois você fala assim, procurem Descortinando o Adventismo no YouTube. Seu Gleison e seu profeta Vinícius Iracete, né, irmão? Então, já entendi que tipo de pessoa que você é. Você vem falar mal da Ellen White, que é falsa profeta, e vem promover Descortinando o Adventismo, que é um ministério de um falso profeta, que fala que você tem que tirar o sal grosso da sua casa, que traz maus energias para sua casa. Então faz o seguinte, irmão, vai lá no canal Vem Senhor Jesus e vê a playlist sobre o Descortinando o Adventismo, tá bom? Isso aqui é uma piada, irmão. Beleza, aí continua. O mais ridículo é a doutrina do juízo investigativo, onde se retrata o santuário como uma grande repartição cheia de arquivos e livros a serem pesquisados. Legal, irmão. Vou pegar minha Bíblia aqui bem rapidinho, tá? E aí eu vou ler para você algumas coisinhas. Hebreus capítulo 8 fala assim, Gilberto, que os ministros do santuário, eles ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, ok? Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, para fazer tudo de acordo com o modelo que foi encontrado no monte. Então, o que acontecia no ministério
do santuário da terra eram figuras e sombras das coisas celestiais. Como é que era o ministério da terra? Ele era dividido no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo. Então, se isso é uma figura e sombra das coisas celestiais, as coisas celestiais possivelmente também estão divididas dessa forma, seja geograficamente no santuário ou funcionalmente em função do tempo, um momento primeiro no lugar santo, um momento depois no lugar santíssimo, e não tem heresia nenhuma na fé adventista, tá? Inclusive é bastante simples de entender e tudo mais. Aí você fala assim que o juízo investigativo é o mais ridículo, né? Porque aí tem esses compartimentos no santuário e tem esse papo aí de livros a serem pesquisados, né? Tá bom, irmão, eu vou abrir a Bíblia para você em Daniel capítulo 7, tá bom? Aí, lá na Bíblia está escrito assim, no verso 9 e no verso 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Ah, então ter compartimento e ter livro é ridículo. Então você está falando que Hebreus é um livro ridículo, que Daniel é um livro ridículo, porque é dessas fontes que a gente tira a nossa teologia sobre o santuário, tá bom, irmão? Ah, que papo idiota, né, cara? E o mais ridículo é isso aqui, né? Isso mostra total ignorância, para não dizer desprezo, quanto à natureza e predicativo de Deus, como se ele não soubesse desde o início as pessoas salvas, tá? E a gente faz o que com Daniel 7? Que abriram-se os livros no tribunal. Então isso aqui é um desprezo quanto ao predicativo de Deus, à onisciência de Deus? Mas por que Deus precisa abrir livros aqui no tribunal diante da sua argumentação? Só que isso aqui não foi a Ellen White que escreveu, né? Isso aqui tá na Bíblia, né, irmão? Você nunca tinha lido, inclusive, né? É um papo totalmente idiota, né? Ah, como se Deus não soubesse. Não, o juiz investigativo não diz que Deus não sabe as coisas, simplesmente diz que Deus é transparente ao lidar no juízo final, cujo início é o juízo investigativo, diante da criação completa, para que todos vejam a sua justiça. Não tem nenhuma ideia do tipo, Deus não é onisciente, ele precisa de um arquivo para pesquisar o que foi feito ou não foi feito. Isso é um papo completamente idiota e que você não encontra em lugar nenhum na fé adventista, né? Se tivesse alguma convicção desse tipo, você poderia trazer. A crença 943 da Igreja Adventista diz: Deus não é onisciente, por isso ele precisa de livros para se informar sobre o que está acontecendo. Não, essa não é a fé adventista e você está simplesmente batendo em espantalho. E ridículo é o seu comentário, não a doutrina do juízo investigativo. Inclusive, recomendo você a minha playlist sobre o juízo investigativo a partir do vídeo 01, tá bom? Maravilha, irmão. Aí você fala assim, que bem sabemos que o livro aqui, o livro da vida, é figurativo, assim como a árvore da vida é a árvore do bem e do mal. Ah, irmão, aí começa a ficar bem complicado. Cara, lembra que você falou que o pai da mentira é o diabo? Então vamos lá, a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu essa ordem a Adão e Eva que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso nunca existiu, isso aqui é um figurativo. Ah, então Gênesis é uma história figurativa, não é verdade, e o pai da mentira é o Satanás. Deve ser o Satanás que inspirou o livro aqui a dizer, então, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. É tudo figurativo, né? Isso aqui não é nada verdade, né, irmão? E você quer vir dar de dedo na cara da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Rapaz, vai se arrepender e vai se converter. Você é louco, cara, você é maluco. Claro, você pode manter uma interpretação que isso aqui é figurativo? Pode. Mas você é um liberal. Você está reclamando da teologia adventista, que é uma teologia conservadora? Ah, rapaz, você é louco, cara. Você é maluco, você nem sabe o que você fala. Você nem sabe que tipo de comentário você copia e cola nos vídeos dos outros, cara. Tu tá totalmente sem noção. Diante desse comentário seu aqui, você demonstra não ter noção básica das discussões bíblicas. Se isso aqui é figurativo, irmão, Adão e Eva é figurativo, nem existiu, é só uma historinha. É uma historinha tipo Chapeuzinho Vermelho, é figurativo, irmão.
É isso que você está dizendo. Você nem se enxerga, você nem sabe do que você está falando, irmão. E quer vir de dar de dedo que o juízo investigativo é ridículo? Ridículo é você, irmão. Se toca. Aí o que mais? Ah, que o tal juízo investigativo é uma mentira. Ué, você acabou de falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal é figurativa, ou seja, não é literal, é uma mentira. O menor dos problemas agora é o juízo investigativo, irmão. Agora você quer reclamar que o juízo investigativo é que é mentira? A árvore da vida você não reclama que é uma mentira também, né? Porque é figurado, irmão. Ai, caramba. Por que você não fala assim? O tal do juízo investigativo também é figurado, tanto quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal. O juízo investigativo é uma mentira para encobrir a mentira da volta de Jesus prevista várias vezes. Bom, irmão, a volta de Jesus não é uma mentira. A interpretação de que Jesus voltaria em 1844, de fato foi uma mentira, foi um erro, e o Adventismo nunca falou que não. O Adventismo nunca inventou uma interpretação do tipo, não, é verdade, Jesus voltou em 1844, tá bom? Inclusive aguardamos a volta de Jesus ainda para o futuro e esperamos que para o futuro breve e esperamos que nos encontre preparados, e a você também, Gilberto, que se arrependa desse monte de mentira, esse monte de besteira e realmente entregue a tua vida a Cristo e que esteja preparado para aquele grande dia, tá bom? Ah, o pai da mentira é o Satanás, porque o próprio Cristo afirmou que ninguém sabia o dia. Ok, tudo certo. E essa grande mentira causou muita desgraça, fome, morte, miséria, desespero entre aquelas pessoas. Já comentei um pouco isso lá no começo, né? O cristianismo também já causou um monte de problemas, etc e tal, e assim funciona a vida tem um monte de problema, e seja bem-vindo à realidade, tá bom, irmão? E tudo isso foi relatado no jornal da época, né? Legal, muito bom. Tudo isso está sendo bem relatado na história humana toda, tá bom? E não foi por outro motivo que a Bíblia nos adverte sobre os falsos profetas, e você cita Deuteronômio 18 e você cita Mateus 18. Aliás, Mateus capítulo 7. Então, irmão, eu vou trabalhar duas últimas questões para a gente fechar aqui a nossa ideia, tá bom? Então você apela para Deuteronômio 18, e aí Deuteronômio 18 diz assim, ó. Verso 19 em diante. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei conta. Falando do grande profeta que viria, que a gente entende que é Cristo, né? Porém, o profeta que falar alguma coisa em meu nome, que eu não mandei falar, e o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ok. E se disseres no teu coração, como que eu conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então, irmão, eu vou pedir para você abrir a Bíblia, coisa que eu acho que você pouco faz, em 2 Samuel, capítulo 7. Tudo bem? Beleza, vamos dar uma lidinha em algumas coisas aí. A Bíblia diz assim, ó. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casas de cedro, e a arca de Deus está numa tenda. Disse Natã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e diz ao meu servo, assim diz o Senhor. E aí Deus manda um recado para Davi que não, ele não vai construir o templo, que o filho dele vai reconstruir o templo, que Davi derramou muito sangue, e depois o filho dele vai construir o templo. Mas olha que coisa interessante aqui, a Bíblia chama de profeta um cara que falou uma coisa em nome do Senhor que não se cumpriu. Quando Davi deu o ensejo de construir o templo, ele falou, vai, de acordo com o seu coração, o Senhor é contigo. Mas isso não se cumpriu. Mas Natã é chamado de profeta na Bíblia, não de falso profeta. Como é que você faz, cara? Ah, não, porque eu encontrei uma coisa aqui da Ellen White que não se cumpriu, então ela é falsa profeta, segundo Deuteronômio 18. Então a Bíblia chama de profeta um falso profeta, porque a Bíblia chama Natã de profeta em um monte de contextos, não só nesse aqui. E em nenhum momento a Bíblia diz que Natã foi um falso profeta. Acho que você vai ter que ser um pouquinho mais cuidadoso, né? Você nunca tinha lido a Bíblia, né, irmão? A gente sabe como é que funciona, tudo bem. Aí você apela para Mateus 7, o falso profeta é um problema grave, né, irmão? Acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Eles são disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Você vai conhecer eles pelos seus frutos, etc.
E nem todo aquele que diz Senhor vai entrar no reino de Deus, mas quem faz a vontade do Pai. Eles dizem que fazem milagres, expelem demônios, etc. Mas Jesus vai dizer para eles: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então quem é o falso profeta? Aquele que se apresenta como bom, mas no fim pratica a iniquidade. Legal, bacana. Você sabe o que é a palavra iniquidade, irmão? É a palavra anomia. Sabe o que é anomia? Eu vou mostrar para você um outro texto da Bíblia que mostra o termo anomia, tá? 1 João 3, verso 4. Que diz a Bíblia lá naquele texto usando o termo anomia? Diz assim, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, anomia, porque o pecado é a transgressão da lei, anomia. Sabe o que o falso profeta faz? Ele prega e ensina e pratica a transgressão da lei. Agora, irmão, você não guarda o sábado e está dizendo que a Ellen White, que mandou você guardar o sábado, de acordo com a Bíblia, é a falsa profeta. Você vê como que o mundo está hoje em dia? É o poste mijando no cachorro, cara. É um cara que transgride a lei de Deus, chamando a mulher que conclamou as pessoas a guardar a lei de Deus de falsa profeta. E a Bíblia diz que o falso profeta é o que pratica a iniquidade, que pratica a transgressão da lei. Irmão, falso profeta é você. Um abraço.